Olá, internautas, amigos do Jornal do Médio Vale, JMV-TV. Estamos para mais uma entrevista aqui, hoje recebendo o ex-prefeito de Indaial e pré-candidato a deputado estadual, André Moser, do Partido Republicanos. Ele veio conversar conosco sobre a sua pré-candidatura e também falar um pouco sobre a política regional e estadual e nacional. Boa tarde, André. Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos telespectadores. André, eu queria que você fizesse primeiro uma autoapresentação. Você já é uma pessoa muito conhecida, mas com certeza sempre vai ter os seus admiradores e pessoas que não lhe conhecem. Então, eu deixo o espaço para você se autoapresentar. Eu sou André Moser, tenho 40 anos, tive a oportunidade de ser vereador, 2 vezes prefeito da cidade de Indaial, secretário adjunto e secretário de turismo do estado de Santa Catarina, e a gente está numa importante caminhada aqui na nossa região, em todo o estado de Santa Catarina, mas em especial aqui na nossa região, para divulgar a nossa pré-candidatura a deputado estadual pelo Republicanos. Vejo que é um momento importante para a nossa região, em especial Indaial, Timbó, os municípios, os pequenos e médios municípios da nossa região, de ter uma representatividade na Assembleia Legislativa, e a gente tem percorrido aí os meios de comunicação, tem percorrido aí as comunidades, feito muitas reuniões para levantar essa importante bandeira, que é a importância de nós termos e resgatarmos uma cadeira na Assembleia Legislativa que representa muito na destinação de recursos, mas também na articulação política aqui da nossa região. André, você foi um dos prefeitos mais jovens de Indaial, assumiu o cargo, foi reeleito, elegeu o sucessor, até podemos falar um pouquinho dessa questão também, mas eu queria que você fizesse um balanço da sua gestão lá em Indaial, nesses 8 anos de prefeitura, e agora até a continuidade, porque a gente sabe que tem obras que ficaram da sua gestão e estão sendo concluídas agora. Eu fui prefeito mais jovem da história de Indaial, eu me elegi com 29 anos. Assumi uma grande responsabilidade, que é conduzir e coordenar o nosso município, e sabendo já, tendo que ter maturidade para enfrentar grandes desafios. Quem foi prefeito na nossa época teve que enfrentar uma pandemia, teve que enfrentar diversas situações climáticas, mas a gente conseguiu, na cidade de Indaial, fazer um grande volume de obras, um volume de obras que destacou a nossa cidade aí no cenário regional, no cenário estadual e até mesmo brasileiro. Nós tivemos aí obras importantes que o telespectador deve saber aqui, por exemplo, a 4ª Ponte Zelir Tirol, o Parque Jorge Hart, que fica até o convite aqui para as pessoas que acompanham a nossa transmissão aqui, de acompanhar, de estar presente lá no Parque Jorge Hart, um parque muito bonito, que oferece uma grande área de lazer e prática esportiva, e além de diversas pavimentações, diversas obras, diversos reconhecimentos, pelo trabalho que nós fizemos, por exemplo, com o microempreendedor e com o pequeno empreendedor. Por 2 oportunidades nós fomos reconhecidos como prefeito empreendedor de Santa Catarina, sendo um dos finalistas do Brasil. No esporte também nós tivemos um reconhecimento internacional em 2022, Indaial foi a cidade sul-americana do desporto. Então nós fizemos um governo que atendeu muito bem as mais diversas áreas do nosso município. A recuperação do Hospital Beatriz Ramos, quem lembra aqui da região, em 2019 o nosso hospital ia a leilão, tinha dificuldade de manter as portas abertas, a gente fez um trabalho para recuperar, e hoje, graças a esse trabalho, nós temos lá uma UTI definitiva, quase 20 leitos de UTI para atender aqui toda a nossa região. Então, Indaial, assim como Timbó, são 2 importantes cidades que representam os médios e pequenos municípios aqui da região do Vale Europeu. Prefeito André, me permite falar ainda prefeito, porque quem foi prefeito 2 vezes sempre é prefeito, a gente sabe que a eleição em Indaial para a prefeitura em 2024, ela na verdade foi praticamente uma reeleição do André, porque o atual prefeito Silvio, que é uma pessoa muito competente, mas ele não era tão político, não era, digamos, tão conhecido. Então quem votou no Silvio praticamente votou no André, por isso. Como é que está a gestão agora do Silvio? O Silvio e o Jonas estão trabalhando, claro que ser prefeito sempre é um desafio, e a gente conversa muito, é uma gestão séria, uma gestão competente. O Silvio tem um alto conhecimento técnico da gestão pública, assim como o Jonas Lima, e como você falou, foi uma eleição muito disputada, mas fazer o sucessor não
é tarefa fácil, né? Foi a primeira vez na história de Indaial que a gente faz um processo de sucessão, né? O Silvio fez praticamente quase 15 mil votos e vem, né, dando continuidade aos nossos trabalhos. Isso foi muito importante para a nossa cidade de Indaial, porque as obras não pararam, né? Imagina, um outro time ganha, para as obras até começar, não. As obras evoluíram, continuaram. Recentemente foi entregue aí a Policlínica de Referências, por exemplo, né? Uma área que certamente aí atende toda a nossa região também, qualifica o atendimento primário da saúde. O prefeito Silvio e o vice-prefeito Jonas Lima fizeram a entrega recente. Enfim, né, a gente confia no trabalho do Silvio e do Jonas, né, apesar de todos os desafios que todos os prefeitos estão enfrentando. Eu sempre brinco, quem foi prefeito na época do presidente Bolsonaro teve a possibilidade de ter muito mais recursos, muito mais oferta de recursos do que agora com o presidente Lula, né? Então, quem foi prefeito naquela época, mas com os desafios, eu creio que o Silvio e o Jonas farão um grande governo na frente do município de Indaial. André, você está agora afiliado ao Republicanos. Eu me lembro que na época em Indaial, na sua sucessão, houve até uma disputa lá pela quem era o líder do PL, e o governador Jorginho Melo, que é o presidente estadual do partido, optou pela sua liderança, né? O que na verdade era até natural. Mas eu queria que você então esclarecesse por que houve essa mudança agora para os Republicanos e como é que ficou a situação do PL em Indaial. O PL em Indaial hoje é presidido pelo prefeito Silvio, e a gente fez uma análise muito pragmática com o governador Jorginho Melo. O governador disse: André, na tua região, quantos votos efetivamente tu tem certeza que tu consegue na tua região buscar? Porque a gente, como ex-prefeito, por exemplo, de Indaial, na nossa primeira eleição, quem tem mandato já tem uma facilidade, porque tu consegue, de certa forma, espalhar lideranças, tem recursos, tem emendas parlamentares para distribuir por todo o estado. Mas quem é o marinheiro de primeira viagem, né, quem é candidato pela primeira vez, a exemplo de muitos aqui da nossa região, tem que contar muito com a sua região. E aí nós fizemos um cálculo. Hoje o Republicanos é o irmão gêmeo do PL, é o partido do Tarcísio de Freitas, está junto com o governador Jorginho Melo, e não poderia ser diferente, porque se nós estamos nessa caminhada também de aprendizado, graças também à oportunidade que o governador Jorginho Melo nos deu de conhecer toda Santa Catarina, né? A gente tem muita força aqui na região, mas nós vamos colher votos em toda Santa Catarina pela oportunidade que o governador então nos deu durante esse 1 ano e meio que tivemos aí junto na Secretaria de Turismo. Então nós estamos alinhados com o governador Jorginho Melo. Eu estarei alinhado com o Flávio Bolsonaro, né? Eu acredito que vai ser um momento único do nosso Brasil, e aí que nós vamos ter uma escolha, ou vai ser o Lula ou vai ser o Bolsonaro. A gente não vê a possibilidade do crescimento de uma terceira via. Isso tem que deixar muito bem claro para a população, né? Quem quer votar na direita vai ter que optar pelo Flávio Bolsonaro, né? Porque essa vai ser a disputa, Lula e Bolsonaro. Dificilmente teremos um cenário a curto prazo diferente disso. Então a gente está trabalhando também para o governador Jorginho, para o Flávio Bolsonaro, e estamos no Republicanos também por uma questão pragmática de voto, de votação, de legenda, mas também apesar de eu me identificar muito com as bandeiras do Republicanos. E falando sobre a nossa região, é claro que, como você falou, você vai buscar voto no estado inteiro, vai representar, sendo eleito Santa Catarina, mas, por outro lado, é evidentemente que a região é a sua base eleitoral. Então eu queria que você falasse qual a sua ideia em relação à nossa região para ser defendido no parlamento. Nós precisamos replicar muitas das ações que nós tivemos enquanto prefeito da cidade de Indaial em toda a região. Por exemplo, hoje a nossa região, a maioria dos atendimentos médicos e hospitalares é através dos hospitais filantrópicos, que depende muito da comunidade, que depende muito dos parlamentares e que depende muito de recursos do governo do estado. Então nós temos que atuar fortemente para que os nossos hospitais filantrópicos da região sejam fortes. Aumento de leite de UTI neonatal, todo um trabalho de atendimento à saúde, de qualificação desse atendimento. Então a gente vai trazer essas bandeiras, como também o incentivo ao esporte, o programa Semente de Iniciação Esportiva, que nos levou a ser premiado internacionalmente, é algo que a gente pode replicar aqui na região, aportando recursos. Nós temos também todo o trabalho que nós fizemos através do empreendedorismo, da Sala do Empreendedor, a qualificação, a preparação dos MEIs, dos pequenos empresários,
pode ser replicado em Indaial para a nossa região, e também, né, o nosso traço aqui de lutar, de trabalhar e de ter um foco no desenvolvimento da nossa infraestrutura. A nossa SC477 aqui é uma vergonha, né? Nós precisamos unir forças da nossa região, porque o acesso de Indaial até os outros municípios aqui que dependem dessa SC aí é catastrófico, né? A gente lembra que há pouco tempo atrás alagava já na entrada. Então todo esse trabalho nós vamos estar juntos como bandeira, lutando, trabalhando aqui para a nossa região, né? E tem os aspectos regionais. Eu acredito que para a nossa região nós precisamos resgatar uma cadeira no parlamento, na Assembleia Legislativa, e o meu compromisso é ser um deputado presente e atuante em toda a nossa região, Indaial, Timbó, Rio dos Cedros, Benedito, Rodeio, Ascurra, Piúna, Blumenau, né? Ser um deputado muito presente aqui na nossa região, tanto na destinação dos recursos, como no trabalho efetivo, na presença comunitária. André, a gente sabe que você mesmo colocou agora em relação à BR-470, que é uma novela que se arrasta há muitos anos. Recentemente o governo federal inaugurou o primeiro trecho, mas a nossa região aqui, ela ficou aquém do que se esperava em relação aos acessos, como você colocou. Existe alguma solução para essa questão? Nós precisamos achar uma solução do acesso da saída de Timbó com a interligação em Indaial, né? É uma vergonha todo esse congestionamento. As pessoas, nós temos que ficar às vezes 50 minutos, principalmente nos horários de pico, para cruzar Indaial com Timbó. Nós temos que rever sim rotas alternativas, nós temos que rever aqui junto com o governo do estado acessos importantes para o desenvolvimento, porque não dá para uma pessoa ter que sair de Timbó para se dirigir a qualquer outra cidade, Blumenau e tal, ter que ficar 50 minutos na fila. Isso atrasa o desenvolvimento da nossa região. A SC477 interligado ali com a BR-470, nós precisamos urgentemente buscar rotas alternativas. Com relação a dobradinha, parcerias com outras esferas que estão em disputa agora, o Senado e também a Câmara Federal, você já tem uma definição? Nós ainda estamos estudando essas dobradinhas, né? Claro que todas elas serão voltadas ao aspecto regional, à nossa região, então nós estamos ainda analisando. Nós vamos nos aconselhar também com o nosso governador Jorginho Melo, que é o nosso líder da coligação, alguém que vai fazer uma grande eleição para o governo do estado, então nós vamos definir aí certamente nos próximos dias. E com relação à sua campanha, André, você falou que vai buscar voto em toda a região. Tem apoios já definidos aqui na nossa região? Nós temos muitos apoios definidos, o prefeito Silvio, o vice-prefeito Jonas, né, a nossa administração de Indaial, muitos vereadores, suplentes de vereadores, mas também a gente tem conversado muito com as lideranças comunitárias, que às vezes o voto também está na representação política, mas também está nas lideranças comunitárias. Então nós temos dialogado muito, conversado muito com as nossas lideranças comunitárias, para fazê-las também entender da importância da nossa região ter essa cadeira lá no parlamento. E temos aqui em Timbó o prefeito do PL, Rio dos Cedros, Pomerode. Como é que está esse contato? Tenho conversado muito com o prefeito Flávio, tenho conversado muito com o prefeito Jorge também, né, destacando a importância, porque o Republicanos também certamente se fará presente nas reeleições, junto com os nossos prefeitos do PL. Então nós estamos trabalhando fortemente para quê? Para que a gente construa, através da pré-candidatura do André Moser, caminhos alternativos para que a gente amplie as alianças, né, as alianças políticas nessas cidades. Nós sabemos que Indaial tem praticamente votos para eleger um deputado, se a cidade pegasse junto e decidisse votar num candidato, um voto útil, como se fala, né? E da mesma forma a região. Qual é a sua perspectiva com relação a Indaial e também a sua perspectiva eleitoral? Porque eu sei que você escolheu Republicanos também por causa dessa questão da legenda, né? A legenda do Republicanos hoje, entre 22 a 25 mil votos, já tem grande chance de quem atingir esse número estar entre os 40 deputados eleitos, né? Eu acredito que a gente consiga, contando com o apoio e destacando a importância desse voto regional, buscar essa votação já aqui na nossa micro-região, né? Então nós estamos certamente trabalhando para isso, construindo, conversando com as entidades, nos meios de comunicação, para defender,
né? Indaial já há 70 anos não elege um deputado estadual, né? Timbó tinha um deputado estadual, mas perdeu essa representação. E o nosso desejo e o nosso desafio é resgatar essa cadeira lá na Assembleia Legislativa. A votação que você fez para prefeito, talvez o Silvio, ela praticamente já assegura uma boa parte dessa votação, né? A votação que eu fiz para prefeito em 2020 já me garantiria uma vaga na Assembleia Legislativa, né? Então a gente já atingiu na época em Indaial o coeficiente para ser deputado. Só que claro que uma eleição de deputado ela é diferente, é um trabalho diferente, a sensibilização, disputa, né? É mais gente na disputa. É claro que não tem aquela disputa direta, não tem o candidato na tua cidade que disputa diretamente contigo e que divida fortemente a votação contigo, né? Mas muitas vezes vem muitas pessoas de outras regiões, de outros cantos, tirar alguns votos daqui. Mas isso a gente tem que chamar muita atenção e a gente sempre pede também o trabalho dos órgãos de imprensa para que a gente possa defender. É importante, eu estive lá no governo do estado e mais do que ninguém sei, que quando há a destinação dos recursos, a região que não tem a sua voz, o seu deputado estadual, ela acaba ficando para trás para as outras regiões que são representadas. Eu sei que a sua mensagem na campanha, ela vai ser direcionada conforme a região em que você vai se apresentar. Por exemplo, aqui na região, o discurso é mais regional. E no estado é mais estadual. Eu queria que você falasse mais especificamente sobre qual mensagem você pretende difundir na campanha a nível regional aqui do Médio Vale do Itajaí. Primeiro, destacar, Evandro, essa importância, que todos se conscientizem, todas as lideranças políticas, os meios de comunicação, as entidades que se envolvam, não muitas vezes numa questão partidária, mas se envolvam na importância da representação de uma cadeira lá no Parlamento Catarinense de um representante aqui da nossa região. Quem vive o dia a dia aqui, quem tem a experiência política para conduzir também essa articulação, porque também é necessário uma experiência política, não dá para você estar lá no Parlamento e ser apenas alguém que chegou lá por uma aventura, né, ou às vezes por um vídeo que viralizou nas redes sociais. Não, quem tem experiência política para direcionar os recursos, para entender do orçamento público, para entender dessa questão da destinação, isso é muito importante, que essa representação seja qualificada. André, eu queria deixar a palavra livre para você dirigir uma mensagem então para a nossa comunidade, para os nossos leitores do Jornal do Médio Vale, do JMV-TV, enfim, para o seu potencial eleitorado, né? Porque ainda você é pré-candidato, mas com certeza deverá ter seu nome homologado. Então eu deixo a palavra livre. Evandro, eu quero lhe agradecer pela oportunidade, agradecer ao Jornal do Médio Vale, muito presente aqui também na nossa região, né, um importante meio de comunicação, e nós vamos estar, né, passando por todos os meios de comunicação, defendendo, pessoal, vamos eleger candidatos que representem a nossa região. Analise bem os pré-candidatos, vejam as suas propostas, mas elenque aquele que na sua região ele tenha mais condições de ser um bom representante, né? A nossa história está aí, né, para que as pessoas possam também nos acompanhar através das redes sociais. Nós estamos ainda no momento de pré-campanha, né? Nós temos a experiência política como vereador, como prefeito, como secretário de Estado, para ser, né, se homologado for pelo partido, que a gente acredita que seja, um grande representante aqui da nossa região. Então, chamar essa atenção mesmo. Gente, é importante para Indaial, Timbó, Rio dos Cedros, Benedito, Doutor Pedrinho, né, ter de volta o resgate dessa cadeira lá no Parlamento Catarinense. Recebemos então o ex-prefeito de Indaial, André Moser, pré-candidato a deputado estadual pelos Republicanos, aliado ao governador Jorginho Melo e também a nível federal ao pré-candidato Flávio Bolsonaro. André, a gente deseja para você sucesso e que com certeza a nossa região estará bem representada caso você seja candidato e eleito. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Com certeza, durante a campanha ainda nós teremos oportunidade de divulgar o seu trabalho e quem sabe fazer novas entrevistas. Muito obrigado.